Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Deixa eu ler um comentário aqui no canal a respeito da mensagem que eu compartilhei ontem aqui, Doutrina e Convênio 133, falando que o Senhor sempre está com os braços estendidos para nos redimir, para nos acolher, para nos salvar. E também a mensagem falava do poder de Deus, que o poder dele não diminuiu, né? É a humanidade que recolhe o braço, que não busca essa salvação, Na mensagem de ontem nós vimos hoje. Aí na mensagem aqui, a irmã Marli colocou assim: Bom dia, irmão Vanderlei. Há uma obra, de Michelangelo que é chamado A Criação de Adão. E aí nessa obra, nessa pintura, o Senhor Deus, ele está com o braço esticado, com os dedos esticados ali, tá bom? Direcionado para Adão. E Adão, ele está com o braço encolhido, com os dedos um pouco encolhidos ali, levemente encolhido. E aí tem a representação que Deus, ele está sempre com os braços, pronto para receber, para redimir. E Adão, representando ali a humanidade, ele está com o braço encolhido. Então, faltando a ação nossa, para recebermos a graça de Deus. Então, eu gostei aqui do comentário da irmã Marli. Vamos aqui, então, para a mensagem de hoje, que é Doutrina e Convênio, sessão 134. Nessa sessão aqui, é dito que não é uma revelação, tá bom? Aliás, eles publicaram, o livro de mandamento, fizeram o final dele ali, e colocaram essa outra parte aqui como uma explicação. No cabeçalho aqui da seção 134, diz assim, ó: para que nossas crenças com respeito aos governos da terra e às leis em geral não seja interpretada nem compreendida erroneamente, achamos conveniente apresentar ao final deste volume nossa opinião concernente ao assunto. Então, aqui a opinião, do grupo que se reuniu aqui, falando a respeito das leis e governo, tá bom? Porque havia muita mentira disseminada ali, dizendo que os membros da igreja não apoiavam o governo, que eram contra as leis ali, constituída pelos governos. E aí, então, para que colocasse fim, a esses rumores, então eles publicaram aqui o parecer deles a respeito dessas leis. Então a gente vai ler aqui, mais uma vez, não é uma revelação. Tá? Aqui é a opinião deles e como eles tratam as leis dos homens, os governos dos homens aqui. Então vamos lá, aqui começando no versículo 1, diz assim: Nós cremos que os governos foram instituídos por Deus em benefício do homem e que ele considera os homens responsáveis por seus atos em relação aos mesmos, tanto a formulação de leis como a sua execução, para o bem e segurança da sociedade. Bom, aqui então mostra, nesse versículo, que a formação de governo não foi um acidente, foi instituído por Deus. Deus aprova a instituição de governos, tá bom? A gente vai ver isso lá também, o apóstolo Paulo falando lá em Romanos 13, tá bom? Lá o versículo 1 e 2, de Romanos 13, Paulo fala assim, ó: toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade senão de Deus, e as autoridades que há são ordenadas por Deus. Então, aqui Paulo ele menciona, que as autoridades são ordenadas por Deus e que nós devemos ser sujeitos às autoridades governamentais, Então, ele está citando aqui. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e o que resiste trarão sobre si a mesma condenação. A resistir às leis do país traz condenação, porque há um castigo quem viola as leis do país, tá bom? Então ele vai estar falando aqui um pouquinho sobre isso e também falando do nosso dever aqui. Embora ele colocou aqui, que essa organização ela é instituída por Deus, aqui fica bem claro que as pessoas que estão no chamado de liderança, ou seja, governantes, leis, magistrados, pessoas que estão num cargo de liderança, tá bom? Eles vão responder pelos seus atos e vão ter responsabilidade. Também o versículo um pouco mais para baixo a gente vai ler aqui que nós também, Deus vai nos julgar segundo a lei de Deus, que nós obedecemos, mas também segundo a lei dos homens, ou seja,
segundo a lei dos governos também, se nós respeitamos ou não. Então vamos continuar aqui o versículo 2, que diz aqui, ó: cremos que nenhum governo pode existir em paz, a não ser que tais leis sejam feitas e mantidas invioladas, de modo a garantir todo o indivíduo livre exercício da consciência, e o direito e o domínio e da propriedade e a proteção da vida. Então esse versículo aqui, ele declara 3 pilares, né, essenciais aqui para que o governo viva em paz com o povo, né? Então ele fala da liberdade de consciência, né? O governo permitir, né, que as pessoas adorem a Deus de acordo com os ditames de sua própria consciência, sem interferir na adoração a Deus, tá bom? Segundo, aqui ele fala do direito à propriedade, né? Que é o fruto do trabalhador ali. O governo não deve se apossar desses bens, né? E assim também nem a religião pode se apossar desses bens, tá bom? O versículo 3, proteção à vida. Sem a segurança, né? Se o Estado ele não dá a segurança, nós não temos liberdade. Então, um dos papéis aqui do Estado é promover essa segurança para nós também. Vamos lá aqui para o versículo 3, que diz assim: cremos que todos os governos requerem necessariamente representantes e magistrados civis para executar suas leis, e devem procurar apoiar pessoas que administram a lei com equidade e justiça, pela voz do povo, caso, né, se trate de uma república, ou pela vontade do soberano. Aqui fala tanto como se fosse um reino monárquico, né, uma monarquia, um único rei reinando ali, como nós temos no caso do Egito antigamente, né? E aí o rei do Egito, né, ou seja, Faraó, ele constituiu José, tá bom? Para ser o segundo governante ali no reino, que era um homem justo. Então, o dever do líder é trazer uma equidade, que é uma condição de igualdade para as pessoas, tá bom? Então, ele tem esse papel. E aqui também o papel dos governantes é ser homens que trabalhem com justiça, tá bom? Trabalhem com justiça para promover as leis e a ordem no mundo aqui. Então ele traz esse exemplo também. Aqui o versículo 4 diz: cremos que a religião foi instituída por Deus e que o homem são responsáveis perante eles e somente ele por seu exercício, a menos que suas opiniões religiosas o levem a infringir os direitos e as liberdades de outro. Aqui fala também, né, que a religião, né, ela foi instituída por Deus. A palavra religião significa a ligação entre nós e Deus, né? Então, religião significa ligar entre nós e Deus. É interessante dizer que é na religião que nós fazemos as ordenanças, o batismo, que nos liga com Deus, as ordenanças que nos liga a Deus. Então, a palavra religião, ela vem da palavra religar, né? Então, é uma conexão que nós devemos ter com Deus. E aqui, então, diz que a religião também foi instituída por Deus, mas que Deus torna cada homem responsável da maneira que vive essa religião, tá bom? É o que ele está explicando aqui. Ele continua aqui, ó, de acordo com a consciência dos homens, não ditar as formas de devoção pública ou particular. Queremos que os magistrados civis devem reprimir o crime, mas jamais controlar consciências. Deve castigar delitos, mas nunca suprimir a liberdade da alma. Então, aqui ele traz a questão das duas coisas, né? Sobre a religião e sobre o governo civil. Ele fala que o papel do governo civil é reprimir o crime, mas jamais dominar a consciência das pessoas. E ele traz o exemplo aqui que a igreja, né, a religião, ela deve ter o acesso para adorar da maneira que ela quer, em público, sem ser censurada pelo governo. Ela pode adorar dentro, né, do seu local de adoração, na capela, na igreja, tá bom? Então,
o governo ele não pode tirar esses direitos da religião, tá bom? É isso que tem colocado aqui nesse versículo. Continuando aqui, o versículo 5. Cremos que todos os homens têm a responsabilidade de suster e apoiar o governo e julgar, que julga em que residem, ou seja, no governo em que mora. Aqui, quando fala que nós devemos apoiar o governo, né, aqui significa, inclusive, pagar os impostos devidos que nos são cobrados, tá bom? Então, apoiar o governo significa isso, não fazer motim, né, para derrubar um governo. Existem formas legais de protesto, que a pessoa pode fazer, protestos pacíficos, tá bom? Protestando o ato dos governantes, tá bom? Mas nunca devemos praticar motim ou fazer alguma coisa para derrubar o governo. Pelo contrário, né, o apóstolo Paulo ensina a gente a orar pelos nossos governantes, tá bom? Para que eles sejam iluminados por Deus e nos ajude. Então, aqui ainda no versículo 5, né, ele fala desses direitos, interesses, ele diz aqui, pela lei de tal governo, nem o motim na religião, motim, né, ou seja, fazer rebelião aqui. Então, ele começa a falar aqui dos direitos, né, das leis e também a questão da religião, tá bom? Que um não deve interferir no outro. Mas até que ponto, né? A gente vai ver aqui algumas observações. Versículo 6 diz assim, ó, cremos que todo homem deve ser respeitado em sua posição, governantes e magistrados como tais, sendo nomeados para a proteção dos inocentes e punição dos culpados, e que todos os homens devem respeitar, defender as leis, visto que, sem ela, a paz e a harmonia seriam né? Suplantadas pela anarquia e pelo terror. Leis humanas foram instituídas como propósito expresso de regular os nossos interesses como os indivíduos nas nações, entre homens e o outro. As leis divinas foram dadas pelo céu para prescrever regras sobre o assunto espiritual, da fé, da adoração, dos deveres do homem, de dar conta de ambas a seu Criador. Aqui então ele fala da lei humana, né, da lei dos governos, e fala que nós devemos honrar os magistrados, os governantes, ou seja, respeitar as autoridades gerais, né, de governo, inclusive autoridades que estão sobre nós para, um exemplo, né, a polícia, né, se a polícia para o carro ali, muita gente fica com raiva, né, mas ele está fazendo o trabalho dele, a gente deve se submeter ao trabalho dele de averiguação, né, eles têm direito a fazer isso. Então, a gente tem que respeitar essas autoridades, tá bom? E aqui também ele falou sobre as leis de Deus, que é nosso dever também guardar as leis de Deus. E que Deus vai nos considerar, tá bom? Vai nos julgar de acordo com essas duas coisas, não somente pela lei de Deus que nós vivemos, mas também a maneira que nós tratamos a lei de nosso país também. Vamos lá, continuando aqui, versículo 7. Cremos que os governantes, estados e governos têm o direito e a responsabilidade de promulgar leis para a proteção de todos os cidadãos no livre exercício de sua crença religiosa, mas não cremos terem eles o direito, por justiça, de privar os cidadãos desses privilégios, nem retirá-los de suas opiniões, quando mostrarem a consideração, a resistência pela lei às suas opiniões religiosas, não incentivarem motins nem conspiração. E novamente fala, né, que a religião ela não inspira a fazer motim contra o governo. A gente viu que muitos na época de Jesus Cristo queria, né, que Jesus fosse contra Roma, né, mas ele não foi contra Roma, tá bom? Ele respeitava, ele pagava os impostos deles ali, conforme era requerido ali por Roma, assim como todo judeu tinha que pagar. Teve até aquela questão lá
da moeda, né? Eles perguntaram para Jesus, né, os saduceus, é lícito pagar imposto, né, impostos a César? E aí Jesus Cristo pede a moeda e fala, né, de quem a infringe, né, na moeda. Aí eles falam, de César. Ele falou, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então aquela moeda que tinha encunhado ali, né, a face de César, ou uma inscrição de César, deveria ir para César. E o que é de Deus? Nós somos de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, ou seja, nós devemos nos entregar a Deus. Versículo 8 diz: Cremos que a perpetuação do crime deve ser punida de acordo com a natureza do delito, e que o homicídio, a traição, o roubo, o furto, a violação da paz geral, em todos os aspectos, deve ser punida de acordo com a sua criminalidade ou má influência entre os homens, pelas leis do governo sobre a qual o delito tiver sido cometido, para a paz e tranquilidade, né, pública. Todos os homens devem usar a habilidade para entregar aos transgressores as boas leis e castigos. Bom, aqui então fala sobre que a justiça ela deve ser proporcional ao crime, tá bom? Se o crime da pessoa foi grave, então a punição vai ser maior, vai ser grave também, tá bom? E aqui traz uma frase interessante, né, que nós também não podemos acobertar os criminosos, tá bom? Eu até separei uma frase aqui, né? Quem protege o criminoso, né, abandona a consciência limpa ali, né? Uma consciência inocente. Então nós não devemos acobertar o crime, tá bom? E aqui fala do nosso dever também de fazer o que é certo, tá bom? Bom, vou finalizar por aqui então, nesse versículo 8. Aí amanhã, são 12 versículos nessa sessão. Amanhã a gente lê aqui do 9 ao 12, finalizando Doutrina e Convênio, sessão 134. Bom, gratidão por mais esse dia, né, de vida, por compartilhar essa mensagem com vocês. Tem a escritura que diz, né, aquele que guarda as leis de Deus não tem necessidade de quebrar as leis do país. Então, se nós nos concentrarmos em guardar as leis de Deus, a gente não vai estar violando as leis do país, tá bom? Então, é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.